Vamos então agradecendo ao Mestre Jesus a oportunidade de estarmos aqui presentes. O nosso coração, o nosso pensamento, com a equipe de André Luiz e Emmanuel, e acompanhando a Dona Odete na nossa prece essa noite. Amém. Vamos, queridos companheiros, nos despreocupando da nossa vidinha diária e organizando a nossa mente, os nossos corações, para que possamos nos elevar em vibração, em sentimento, nos unindo à equipe espiritual de André Luiz, seus companheiros, todos aqueles que trabalham conosco, que nos auxiliam, nos intuem, e de mão dadas em espírito, nós vamos nos elevando mais e mais, para que possamos, nesta elevação, também envolver todos os nossos companheiros que estão espiritualmente ligados a esse trabalho, para que todos nós possamos, em pensamento e unidos, estarmos com os nossos sentimentos unidos à paz, ao amor, à tranquilidade e ao equilíbrio. Que as lições do dia de hoje possam ser bastante proveitosas e que nós possamos tirar as lições necessárias, úteis a cada um de nós. Obrigado, Jesus, ao nosso Deus, ao nosso Pai e a todos aqueles que estão nos assessorando nesta hora. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Dona Odete. Bom, nós estamos aqui no capítulo 31. Impressionante como passou rápido. Mais um pouquinho a gente termina o nosso livro. E a gente está aí conversando sobre o reencarne do nosso amigo Júlio, lá na mesma família, com os mesmos pais, mas ainda se ajustando com a lei maior de causa e efeito, de ação e reação, em relação a uma escolha que ele fez na encarnação anterior, né? E nesse capítulo, além da gente perceber a compaixão divina, a ajuda que todos nós recebemos do invisível, desses médicos espirituais que cuidam da nossa saúde, da harmonia do nosso lar, da nossa paz, do nosso equilíbrio, sem a gente ter noção, a gente vai ver também a importância do perdão. A importância do perdão para a nossa saúde, mas para a saúde dos outros também. Então aí a gente começa nesse capítulo falando dos ajustes reencarnatórios. A gente já viu a Zulmira passando por uma gravidez difícil. Vocês se lembram dos problemas que ela teve, já refletindo a impregnação mental do Júlio quando estava aderindo ao corpo dela, né? Então o mal-estar que ela teve, os problemas de garganta, enfim, a desarmonia que ela sentiu já pela aproximação do espírito dentro do campo mental dela. Aí Júlio vem com essa saúde frágil, de novo, a saúde dele é reflexo das escolhas, das mazelas que ele mesmo criou no seu corpo perispiritual no passado. Então é difícil a gente conseguir separar o passado do presente nesse caso, né?
Esse passado, ele acaba sendo a realidade do hoje. Então, isso é importante a gente lembrar, que todas as nossas decisões, as nossas ações, as nossas escolhas, elas têm um peso muito grande na realidade que nós vivemos hoje. Então, mesmo sem a gente entender o porquê, o que está acontecendo, a razão da dor, da doença, da dificuldade, da incompreensão, nós temos de nos lembrar que Deus é Criador do universo, causa primária de todas as coisas, Pai de amor e perfeição infinitas. E que Ele nunca ia fazer a gente passar por uma lição que não fosse necessário para o nosso reajuste com a lei maior. Qual é a lei maior? É a lei de amor, justiça e caridade. Então, quando a gente vê no livro dos Espíritos as leis morais, que são várias, a última delas que a gente estuda é a lei de amor, justiça e caridade, que a gente aprende com Allan Kardec, que ela engloba todas as outras. Porque Deus é amor, Deus é justiça. E é difícil a gente imaginar o amor e a justiça andando separado da caridade. Pois mesmo a gente vê Paulo falando de que o amor sem a caridade é morta, a caridade sem amor é morto, né? Então, entendendo que é necessário a gente colocar em prática essa caridade. E essa caridade muitas vezes começa dentro do lar, começa convivendo com pessoas que nos magoaram, que nos feriram. Nós todos somos corresponsáveis pelo sofrimento daqueles que convivem conosco, porque senão a gente não ia ter que estar junto. E isso André Luiz fala nesse livro de uma forma muito simples, muito bonita, dizendo que não existe só um lado da história. E nesse sofrimento todo que a Zulmira está passando, de ver o seu filhinho de 1 ano aí, sofrendo com essa infecção complicada na garganta, que a gente já sabe o que vai acontecer nos próximos capítulos, e eu dei uma pesquisada na internet, teve uma pandemia, um surto de difteria nos anos 20, em que milhares de crianças morreram, isso antes da difteria ter uma vacina, e normalmente eram crianças dessa idade, de 1 ano. Então a gente imagina que deve estar acontecendo mais ou menos nessa época, a história que se passa, que André Luiz está contando, né? Então a gente vê aí essa mãe sofrendo. Quando eu li esse parágrafo, ela falando: ó Deus, com tanto amor recebi o filho que me enviaste, não me deixes agora sem ele, Senhor. Por que será que ela está passando por isso? A gente sabe a razão que o Júlio tem que passar por essa experiência, mas a mãe, nesse caso a Zulmira, como corresponsável pela falta que ele cometeu do suicídio numa encarnação anterior, ela tem que sentir a dor da perda também. E isso, de forma nenhuma, faz com que essa dor de mãe diminua, porque é difícil a gente conseguir imaginar uma dor maior do que o filho partir antes da mãe. Mas nesse caso, a gente está vendo aí a bondade divina tão grande que coloca aí nos braços dessa mãe essa mesma criança que ela não soube amar na encarnação anterior, e é que é esse mesmo homem que ela abandonou numa encarnação anterior. Então, a vida, ela retorna sempre, trazendo para que nós convivamos com aquelas pessoas em que nós não soubemos amar, respeitar como devíamos. Todas as vezes que a gente quebra a lei de amor, nós criamos dentro do nosso histórico escolar um xizinho vermelho, que é necessário que a gente trabalhe e aprenda a lição.
Nesse caso, apesar desse sofrimento todo, sem ela ter a menor consciência de prece, de ajuda do plano espiritual, de evangelho no lar, a gente vê que essa família não é uma família que vive o evangelho de Jesus, pratica no seu lar em momento algum. Nem mesmo assim. Eles deixam de receber essa ajuda contínua dos mentores, né? De médicos com muito conhecimento que não só ajudam a família, mas também ajudam aqueles espíritos que acompanham o lar. E aí a gente vê a cena e é interessante como nós aqui com os nossos olhos materiais, a gente fica pensando, coitada dessa mãe, ai meu Deus, esse filho tá doente. E aí a gente vê a articulação que acontece do lado do plano espiritual para fazer com que tudo aconteça da melhor maneira possível. E aí a gente vê Clarence falando, eu vou ficar aqui cuidando dela. André Luiz, Hilário, vão com o médico para o hospital para ter certeza que eles vão estar sendo inspirados no diagnóstico correto, para que essa criança possa ser ajudada da melhor forma possível. Olha só que coisa linda, né? Que exemplo aí de fraternidade. Ele fazendo para uma pessoa que ele tem muito pouco conhecimento, que ele não conviveu, né? O Júlio é um semi-desconhecido para ele. No entanto, ele continua aí com a mão de um pai em cima da situação para ter certeza que tudo vai acontecer conforme os desígnios de Deus. E aí André e Hilário vão até o hospital e o que é a surpresa deles? Gente, o acaso não existe. Quando a gente tropeça em pessoas que convivem conosco, não é por acaso. Essa realidade que nós vivemos, os nossos próximos e os nossos próximos mais próximos, são aquelas pessoas com quem nós temos uma dívida maior de amor. Essa mesma Antonina, a gente já sabe que também está junto com a história do Esteves, não é verdade? Que não é por acaso que o Mário Silva se sente atraído por ela. Da mesma forma, a gente vê que é esse mesmo Mário que vai chegar para ajudar o Júlio. Olha só a ironia do destino, né? Esse homem que roubou a namorada vai ser aquele que vai tentar salvá-lo. E ao mesmo tempo tem que reencontrar a mulher a quem ele amava, como mãe dessa criança. Então a lei divina, que é essa lei maior de amor, de justiça e de caridade, ela coloca a gente, ela dá chances para a gente para acertar. Quando acontece essas surpresas como uma doença repentina, como um reencontro com um inimigo de passado, não é porque Deus quer que a gente sofra, é porque Ele quer que a gente acerte. Ele está dando uma provinha para a gente, falando, olha, agora você já tem mais conhecimento, vamos tentar de novo. Ele quer que a gente acerte, porque a hora que a gente colocar amor na situação que nós estamos vivendo, a gente zera a nossa conta com o banco da lei divina. Mas olha só, esses raios deletérios que partiam do Mário em relação ao Amaro, em relação ao pai, em relação à ex-noiva, eles são tão prejudiciais que eles poderiam apressar a morte da criança. Então a gente fica imaginando nesses lares, nos lares onde os pais brigam, os pais se odeiam, os filhos e os pais se desentendem, o mal, o malefício que esses raios deletérios podem causar. Quantos infartos, quantos cânceres poderiam ser evitados se não houvessem esses raios deletérios. Nesse caso, a gente vê
mais e mais, acompanhando capítulo a capítulo, a importância da nossa mente, não só na saúde do nosso corpo espiritual, mas também na saúde do nosso corpo físico. E uma criança de 1 ano, que é um indivíduo mais frágil, que está com uma saúde debilitada, que está com uma doença que não tinha cura na época, pode falecer. Então, é para a gente pensar mesmo o poder do nosso pensamento, o poder das nossas palavras, né? Voltando um pouco nos capítulos anteriores, eu não sei se vocês se lembram, quando Mário Silva se encontra com Amaro, isso foi o capítulo 17, se eu não me engano, falando a descrição do perispírito dele, altamente materializado, ele num processo de loucura do ponto de vista espiritual, de enlouquecido de ódio, e quando André Luiz descreve a presença dele, a forma física perispiritual dele nesse encontro, ele fala inclusive de olhos esbugalhados. Imagina essa pessoa entrando nesse lar que está imerso em sofrimento como uma criança doente. Seria como jogar mais veneno numa situação que já está ruim. Daí a importância do nosso equilíbrio no momento da dor. Então, gente, a hora que a gente está passando pelo teste, seja qual for o teste, não é hora de brigar. É hora de saber amar e perdoar. É hora de equilíbrio, é buscar o equilíbrio através da prece, através da meditação, através de, como o Chico falou, tomar água santa, beber 10 goles. É fazer uma caminhada, é tomar um banho gelado, é encontrar formas, artifícios para que nós consigamos cortar a força do ódio e da raiva, para que nós não nos arrependamos no futuro. Porque se o Mário Silva chegasse na casa deles e através dos raios deletérios que ele estava enviando, ele acelerasse a morte do Júlio, o que é que isso significaria? Que ele seria corresponsável pelo assassinato do menino. Então não seria mais uma morte natural. Ele estaria se endividando desnecessariamente perante a lei divina. Nessa história toda, para mudar o campo mental, o que eles fazem? Na casa de Antonina, um evangelho. Santo evangelho, gente, que liga a nossa casa às esferas celestes. Lembrando que quando a gente abre uma página do livro, essa página não é ao acaso, essa página foi escolhida pelo mentor. Quando a gente coloca uma garrafinha de água, essa água ela está sendo magnetizada com fluidos que vão nos ajudar a nos equilibrarmos fisicamente e mentalmente. Isso não importa se eu vou fazer o meu evangelho na sala, ou no banheiro, ou no quarto, e a gente vê isso muito claro. O que importa é nós fazermos o evangelho com desejo de fazer o evangelho, com o pensamento, com a vontade. E nesse caso, a gente vê ainda uma outra coisa importante. É a presença das crianças. Essas crianças que cronologicamente podem ser mais novas do que nós, mas talvez espiritualmente sejam espíritos muito mais evoluídos do que nós somos. Então lembrar disso. 20 minutos não é nada no nosso dia. É uma vez por semana, por 20 minutos. Para a gente encontrar com Jesus, se conectar com Jesus. Lembrar de verdade. Por que nós estamos aqui? Para quê? O que é que nós temos de aprender? Se qualquer um de nós fosse chegasse
um mensageiro de Jesus e perguntasse: por acaso você gostaria de receber a visita de um anjo na sua casa uma vez por semana? Para cuidar da sua família, para ver se está todo mundo bem, saudável, tratar, ter certeza que tem paz lá dentro. Você gostaria de ter o suporte da gente? Porque a gente tem esse serviço aqui no plano espiritual. Na verdade, é um serviço semanal. Isso pode ser mais vezes por semana, se você quiser. Com isso, a gente vai colocar um gerente de projeto divino para tomar conta da sua casa. Ele é um PhD, tem 5 vezes mais conhecimento do que você, mas o melhor de tudo, ele é muito bem conectado. Ele sabe direitinho para quem pedir ajuda, enfim. Ele vai poder não só ajudar vocês dentro da capacidade dele, mas ele vai poder alocar os recursos que vocês vão precisar aí para ter mais harmonia e a vida de vocês ficar mais fácil. E tem mais uma coisa. Esse serviço é inteiramente gratuito, viu? Se você quiser fazer uma vez por semana, você faz, mas se você quiser fazer 7 vezes por semana, tudo bem. Continua sendo gratuito. Se você quiser fazer mais que uma vez por dia, também não tem problema. A gente continua sendo gratuito. O serviço de subscrição é gratuito. O que a gente ia responder? Mas é claro que eu quero receber a visita do anjo na minha casa. Ainda sem ter que pagar nada. Pois é. E muitos de nós não faz o evangelho no lar. Porque a única coisa que precisa é a gente parar 20 minutos e rezar. E se for possível, rezar em família. Então vamos repensar nisso. Quais são as prioridades que a gente está colocando na nossa vida e se essas prioridades são as prioridades corretas, né? Para o nosso dia a dia. E aí a escolha da página por Clarencio fala do perdão. Eu concilia-te depressa com teu adversário, enquanto te encontras a caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial para que sejas encerrado na prisão. Gente, o perdão é hoje, o perdão é agora, porque a gente já vem não perdoando há muito tempo. Então tá na hora da gente zerar a nossa conta. Jesus veio nos lembrar que o mal é sempre temporário, que o mal vem da ignorância e que todos nós vamos um dia chegarmos à perfeição. Todos nós somos filhos do mesmo Pai. E que a gente veio aqui para a Terra para aprender a amar uns aos outros. Quando perguntavam para João, mas o que foi que Jesus falou para você? Ele falava, meus filhos, amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Então, para a gente fechar o estudo dessa noite, coloquei 3 coisinhas para a gente refletir. A primeira é aquela frase que mexeu comigo, que a razão nunca vive inteira do nosso lado. Então a gente tem que olhar os 2 lados. A história sempre tem 2 lados. A nossa percepção é sempre bias pela nossa experiência, pelo nosso olhar. Mas isso não significa que seja a realidade total, integral. Existem 2 verdades. A segunda coisa para a gente repensar é um coração com rancor é um coração doente. Essa doença pode começar do lado mental e emocional, mas se ela persevera, se ela fica, ela chega no campo físico e vira uma doença física. E essa doença física, ela só consegue ser tratada no corpo físico. E o remédio abençoado que nós temos é sempre a oração. Então não é para a gente usar o artifício da oração quando tudo mais deu errado, então agora eu vou rezar. Não, não é o último recurso. A oração tem que ser o nosso primeiro recurso. Primeira coisa que a gente faz é pedir ajuda porque a gente é tão pequenininho. Quando a gente pensa
na imensidade dos universos, dos planetas, e que Deus conhece a cada um de nós, que existem espíritos de esfera crística que cuidam dos sistemas solares, das galáxias. Gente, nós temos esse recurso ao nosso alcance. Nós podemos criar essa rodovia, essa autopista de alta velocidade ligando a nossa casa até Deus, através da oração. E através da oração, em menos de 1 segundo a gente se liga com Ele e a gente já recebe as bênçãos. Então, nesse momento, nós vamos nos unirmos humildemente em pensamento e coração, chamando a presença dos amigos do bem, desses espíritos misericordiosos, que eles cuidem de nós, das nossas dores, para que eles nos inspirem, para que eles nos protejam, mas que acima de tudo, para que eles nos fortaleçam em todas as nossas dificuldades. E assim nós vamos encerrando o trabalho de hoje. Vou abrir para perguntas agora. Alguém quer comentar alguma coisa? Não vou fazer uma pergunta, só um comentário que eu achei interessante na hora que o Mário estava lá fazendo o evangelho na casa da Antonina, né? Que saiu aquela parte dos inimigos. E é interessante que dá para perceber a dor dele é tão grande que ele quase tenta se justificar, né? Que ele fica fazendo, mas você acha que a gente tem que amar todos? Mas você acha aquilo, acha aquilo. A sensação que eu tive é essa, assim, que tem uma dor tão grande que você fica tentando justificar por que você sente esse ódio, que seja, né? Mas é quase que, tipo, tem o ódio, mas tem o ódio por causa de algo, né? E aí ela fica trazendo umas reflexões interessantes que não importa, né, o motivo, né? O nosso coração tem que ser um coração de bondade, de amor. Eu senti dor, assim, sabe? Quando ele fica fazendo aquelas perguntas, mais do que ódio, mais do que tudo. Primeiro, uma dor, né? Uma justificativa de como aquilo doía para ele, e aí, por isso, justificar um possível ódio, um possível, né, inimigos, enfim. Mas eu Não um dá pouco pra isso. imaginar alguém que tá com rancor, com ódio, estando feliz. A pessoa tá sofrendo, né? Bom, pra quem já ficou com raiva, sabe? Quando a gente fica com raiva, aquilo dói. A gente fica que nem tigre enjaulado. É dor, é ruim, né? Alguém mais quer comentar? Fala. Complementando isso que você acabou de falar, da raiva, é tão venenosa a energia que tem gente que morre na hora do ataque de raiva, né? Mas não era isso que eu queria comentar, não. Eu queria era dizer que há anos que eu ouço palestras sobre o Evangelho no lar, mas as colocações que você trouxe hoje foram tão lindas, tão didáticas, tão, assim, claras. Essa colocação de você quer receber Jesus na sua casa, você quer ajuda, e a gente faz, eu mesma confesso para você que tenho feito assim, entendendo a importância da prece, entendendo que eu estou canalizando energias positivas, mas que na verdade existe uma equipe, um exército de luz
para cuidar de mim só porque eu pedi. É lindo demais. Vou fazer o meu evangelho com mais carinho, com mais cuidado. A gente tem que pagar qualquer coisa, né? Então, pensando no subscription services, até para o Webex aqui, a gente tem que pagar. Então, Pois é. a gente tem esse serviço e fala assim, mas você quer uma vez por semana, você quer 7? É tudo de graça. Tudo de graça. Aqui, toda vez que toda semana, né, que a gente faz, eu acho bonitinho, assim, que o Miguel sempre fala, ele faz. Obrigada por vocês estarem todos aqui, principalmente nessa hora. Eu sei que tem muita coisa acontecendo, né, com o Covid. Vocês tiraram um tempinho para estar aqui com a gente. Eu acho tão fofo, porque ele sempre fala assim, ele sempre agradece, que ele diz, eu sei que tem, né, pessoas em hospitais, pessoas passando por um monte de coisa, mas vocês estão aqui com a gente para um tempinho. É verdade. Graças a Deus. É verdade. Mais algum comentário antes da gente encerrar? Acho que a Dona Odete está tentando falar, Ana. Tá? Fala, Dona Odete. A equipe é tão grande, essa companhia, né? Que a gente recebe é tão grande que sempre tem alguém do nosso lado também. Mesmo no evangelho que se faz sozinha. A gente não está sozinha, né, Dona Odete? A gente nunca está sozinha. Hoje eu já falei aqui em casa. A gente nunca está sozinha. Nunca. Sempre tem alguém que quer bem a gente, que simpatiza conosco, o que gosta da gente, que fica ali perto, precisa da nossa sintonia, né? E nós da deles também. Então, precisa sintonizar no bem. É isso mesmo. Peraí, mamãe. Peraí. Vamos lá de novo. Incrível como a página escolhida ao acaso é sob medida para a situação que a gente está vivendo naquele dia, naquela semana. É porque não é a mão da gente que escolheu, né? Não é. Pois é, eles ajudam até nisso. É isso mesmo. Bom, agora vamos encerrar então. Você faz a prece pra gente? Final, por favor. Faço. Lembrando daquela equipe espiritual que nos ajuda sempre em função dos nossos compromissos na federação, como membros da Fraternidade dos Discípulos de Jesus. Eu quero encerrar hoje exteriorizando a minha gratidão com a prece dos aprendizes. Pai Celeste Criador, fonte eterna de bondade, auxilia-nos, Senhor, a conquistar a verdade. Abençoa o nosso esforço para o teu reino atingir. Dá-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. És a glória desse mundo, és a paz e a esperança. És a luz que não se apaga, és o amor que não se cansa. Dá-nos forças para sermos os arautos do teu amor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor. Que assim seja, graças a Deus.